Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Shalom, shalom. Muito feliz de estar mais um dia, iniciando o dia na presença do Senhor. Chamar as pessoas aqui. Bendito seja o nome do Senhor hoje e sempre. Amém. Que o Senhor encha de alegria a sua casa, a sua vida. Hoje, dia 14 de setembro, é o nosso 38º dia lendo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos iniciar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. Mas antes nós vamos orar, agradecendo a esse Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por mais esse dia, pela tua doce presença, Espírito Santo, no nosso meio. Que o Senhor nos enche de paz, alegria, de amor, de esperança, hoje e sempre, Senhor. Que a tua graça, Senhor, superabunde sobre as nossas vidas, nos dê vitória, nos dê sabedoria, Paizinho querido. Vem com o teu poder. Nós nos revestimos, a Deus, nessa manhã da tua armadura celestial, Pai. Do teu capacete, da couraça, do escudo, da espada, das sandálias, do cinturão da verdade. E revestidos dessa armadura celestial, Senhor, nós entramos na batalha espiritual junto com os teus anjos, para que nada que o Senhor venha nos falar através dessa palavra seja perdido, Senhor. Que nós possamos absorver tudo. Que nós possamos ter, ó Deus, um dia de presenças de glória, de poder. Em nome de Jesus, ó Deus. Nos enche, Pai, com a tua presença, hoje e sempre. Amém. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus vosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se mantiveram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois participantes dos sofrimentos, assim serei da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto
foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também em vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 12. Porque a nossa glória é esta. Eita, que hoje está quente aqui no Brasil, mas chega a estar seco. Porque a nossa glória é essa. Está quente não, está seco, né? O testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além de que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco. E ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinado isto, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que há em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que mantém, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar, não tornei ainda a Coríntio. Não que tenhamos domínio sobre a nossa fé, mas porque somos cooperadores da nossa alegria, porquanto, pela fé, já estáis firmados. Capítulo 2 de 2 Coríntios. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar
a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Versículo 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficais entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Capítulo 2, versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos ou os desígnios. Capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, em uma porta se abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como nós que se perdem, para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por nós, por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações.
E é por intermédio de Cristo que temos tão confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, Jesus. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Capítulo 3, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vou marcar isso aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios capítulo 4. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando as palavras de Deus. Antes, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho,
da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder, seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou no Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Versículo 16 do capítulo 4. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Capítulo 5. Sabemos que a nossa casa terrestre está deste tabernáculo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Versículo 6 do capítulo 5. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto,
estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 5:11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Aqui nós vamos parar. Amanhã a gente continua aqui a partir do capítulo 6. Vamos orar agradecendo a Deus por mais esse momento. Senhor, nós te damos graças, te louvamos a Deus por essa oportunidade de iniciar o dia em conexão com o Senhor e a Tua Palavra. E te pedimos, ó Deus, que essa palavra seja fonte de energia para o nosso dia, para esse dia que será excepcional, um dia de vitórias, um dia de conquistas, um dia de levar a Tua Palavra adiante, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como um instrumento de transformação de vidas, que nós sejamos, Senhor, sal e luz, que nós possamos, Senhor, impactar vidas nesse dia, falando da Tua Palavra, testemunhando a respeito das coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Hoje e sempre, Senhor, nós te pedimos, ser conosco, guarda a nossa casa, guarda o nosso trabalho, guarda, Senhor, a nossa vida emocional e espiritual, Senhor. Que nós estejamos sempre conectados com o Senhor, que é a fonte, que é o rio que flui águas vivas, Senhor. E que essas águas possam, Senhor, transbordar através da minha vida e através da vida de cada um que está vendo e que vai ver esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia e até amanhã. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sua casa, sua família.